Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na ordem dos 118.500 dólares americanos, com uma pequena alta nessas últimas 24 horas de 0,1%. Se o Bitcoin está nessa pequena alta, quase que estável ao longo do último dia, quem pisou no acelerador foi o Ether. O Ether, nesse momento, está em aproximadamente 3.200 dólares americanos cada unidade, com uma alta de quase 4,5%. Isso se a gente considerar só o último dia. Se a gente olhar o recorte da última semana, a gente vai ver que o Ether valorizou mais de 20%. Nas últimas 24 horas, quem também está chamando atenção é a Solana, com uma alta de aproximadamente 3,3%, com cada unidade nesse momento em 167 dólares. A gente vê que, sem sombra de dúvida, o Bitcoin está conseguindo ali se estabilizar acima dos 115, 116 mil dólares. Ao longo desse último dia, a gente teve alguns momentos que a gente caiu para 116, 117, só que ele já conseguiu se recuperar e está 118 mil. Isso se a gente pensar em dólar. Se a gente pensar em real, na nossa moeda aqui do Brasil, não é nada impossível a gente acreditar em Bitcoin valendo R$1 milhão em 2025 ou, quem sabe, 2026. Isso porque o real ainda está perdendo bastante valor perante o dólar. Claro que as tarifas do Trump têm um papel também forte nisso. O real acaba se desvalorizando perante o dólar com essas tarifas de importação, com essa trade war que o Brasil acaba sendo o maior perdedor, né? O Brasil não tem como competir economicamente com os Estados Unidos. Se o Brasil entrar numa batalha com os Estados Unidos, o Brasil vai perder. Isso é um fato. Então, o Bitcoin custar R$1 milhão não é nada impossível de se pensar. Para vocês terem uma ideia, nesse instante, cada unidade do Bitcoin, aqui na Mint, que é a plataforma de cripto do BTG Pactual, cada unidade do Bitcoin está custando R$662 mil. Ou seja, um Bitcoin 662 mil, 1 milhão não é nada tão impossível assim, ainda mais se a gente considerar a valorização que o Bitcoin está tendo em dólar ao longo do último ano, com uma valorização de quase 90% ao longo do último ano, e também pensando na desvalorização do real perante o dólar ao longo desse último ano. De qualquer forma, vamos acompanhar de perto, porque afinal de contas, a gente sabe que atualmente é muito difícil você conseguir acumular um Bitcoin inteiro, por isso que a gente fala sempre que o importante é você já ir participando do mercado, o importante é você já ir se expondo, você começar comprando frações de forma periódica, independente do preço do momento, mas pensando no preço do futuro. É claro que a gente não consegue cravar o que vai acontecer com o preço do Bitcoin, a performance passada não é garantia de performance futura, mas os prognósticos são os melhores possíveis. E não é só a gente que acha isso. Se a gente olhar o ETF de Bitcoin Spot do mercado americano, por exemplo, no dia de ontem a gente teve mais um inflow. No dia 15 de julho a gente teve uma entrada de 2.914 BTC, liderados naturalmente pelo ETF da BlackRock com 3.535 Bitcoins adquiridos. Ao todo, por exemplo, o ETF da BlackRock ainda tem 720.923 BTC sob gestão. E somando todos os ETFs do mercado americano de Bitcoin, a gente já tem um total sob gestão de 1.283.196 BTC. Grande parte desses investidores são institucionais e são investidores do mercado financeiro tradicional que tem um certo receio de se expor diretamente ainda no mercado cripto. Eles não querem comprar criptomoeda e fazerem a autocustódia, por exemplo. Eles preferem terceirizar essa questão, essa responsabilidade. Então, isso a gente vê muito dinheiro entrando no mercado cripto. Então, consequentemente, essas pessoas estão acreditando bastante no mercado cripto, no Bitcoin. Mas não só no Bitcoin. O Ether, por exemplo, teve mais um dia de inflow. O dia 15 de julho marcou uma entrada nos ETFs de Ether Spot de 63.839 ETH, o que em dólar americano deu mais 192 milhões de dólares. A gente já está ali se encaminhando para o 8º dia consecutivo de inflow, 8º dia consecutivo de entrada no ETF de Ether Spot, o que é uma marca bastante simbólica. A gente tem visto o ETH voltando a ganhar tração, o ETH voltando a se valorizar perante o Bitcoin. Como eu falei, nesse momento, cada unidade está ali na marca dos quase 3.200 dólares americanos, com uma alta de 20% ao longo da última semana, o que é bastante simbólico para o Ether. O Ether estava perdendo muita atração, estava perdendo participação no mercado de uma forma geral e agora está conseguindo se recuperar. Ao longo da última semana, uma valorização de 19%, que é quase a valorização do mês todo, que é na ordem de 21%, mas ainda está perdendo valor ao longo do último ano.
O Ether, se a gente considerar o recorte de um ano, está com uma desvalorização de 6%. Parece ser uma questão de tempo até a gente conseguir apagar essa perda de um ano, porque o Ether está conseguindo sim chamar bastante a atenção do mercado de uma forma geral. Diversas empresas têm começado a adotar o Ether na parte de tesouraria, fazer investimento no Ether também, e a gente vê o movimento na rede do Ether voltando a aumentar, as transações voltando a aumentar. Então isso é um sinal bastante interessante de que a gente vai sim ter uma continuidade dessa alta. Naturalmente, a gente vai acompanhar aqui de perto, correções são esperadas, afinal de contas, uma valorização de 20%, de 25% em uma semana faz com que muita gente liquide um pouco as suas posições para realizar o lucro, mas de qualquer forma, os prognósticos da rede ATH também estão muito positivos, pensando no médio e longo prazo. E só para fazer uma comparação para vocês, o mercado americano está aberto há cerca de 45 minutos no momento de gravação desse episódio e o S&P 500 está praticamente estável, mas operando em queda de 0,01%. A Nasdaq também está operando em queda de 0,34% e a Dow Jones está operando em alta de 0,14%. Então a gente vê que o mercado cripto está conseguindo ter uma valorização, algumas criptomoedas uma valorização até expressiva, mesmo em um momento em que o mercado financeiro tradicional está patinando um pouquinho. Então isso é uma mensagem bastante positiva que mostra a resiliência e a força que o mercado cripto está nesse momento. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, e agora falando sobre a questão de regulamentação do mercado cripto americano e, por consequência, se é importante para os Estados Unidos, é importante para o mercado cripto global, essa semana a gente tem chamado de Crypto Week, porque alguns projetos relacionados aos criptoativos seriam debatidos na Câmara, seriam debatidos no plenário americano. E no dia de ontem a gente teve uma votação na Câmara e o andamento desses projetos foi rejeitado. Foi uma votação apertada, foi uma votação de 223 a 196. E foi rejeitado justamente seguir adiante com esses projetos, o que acaba englobando o Clarity e o Genius Act. E esses projetos trariam mais clareza regulatória para o mercado cripto, trariam uma regulamentação bem estabelecida para as stablecoins, para os ativos digitais nos Estados Unidos de uma forma geral. Isso foi rejeitado justamente nessa votação, de 223 a 196. Isso foi ao longo do dia de ontem. Na noite, considerando o horário de Brasília, na noite do dia de ontem, teria uma outra votação que acabou não acontecendo. E ao longo da noite tiveram reuniões e o presidente Trump anunciou que fechou um acordo para acabar justamente com essa revolta republicana sobre os projetos de lei de criptomoeda. Um dos grandes pontos era justamente que eles queriam que tivesse mais explícito a proibição da emissão de uma CBDC pelos Estados Unidos. Para quem não sabe, que a CBDC é uma moeda digital emitida pelo Banco Central. É o que o Brasil está querendo fazer com a Drex. E esses republicanos justamente querem proibir isso. Mas o Trump se reuniu com eles e ele publicou na sua rede social, na Truth Social, que se reuniu com 11 dos 12 representantes e os convenceu a votar a favor. 11 dos 12 que eram necessários, né, para aprovação. Estou no Salão Oval com 11 dos 12 congressistas necessários para aprovar o Genius Act e após uma breve discussão, todos concordaram em votar amanhã de manhã a favor da regra. Então a gente vai acompanhar o mercado americano ao longo do dia de hoje, mas de acordo com o presidente Trump, de acordo com a declaração dele na rede social dele, a gente vai ter essa votação hoje e a gente vai ter essa aprovação. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer. A gente vai acompanhar de perto e vai trazer aqui para vocês no episódio de amanhã do Giro Bitcoin. Porque a gente sabe como é política. Tudo pode mudar. Só quando a caneta está no papel que a gente tem a definição propriamente dita. E aqui no Brasil a gente sabe que até o passado pode mudar. Então a gente precisa acompanhar muito de perto e vai trazer aqui tudo para vocês no Giro Bitcoin. E para fechar o episódio de hoje, a Melius, que é a empresa brasileira conhecida por Cashback, que agora virou uma empresa também de tesouraria em Bitcoin, está acumulando uma alta de 170% justamente com essa máxima histórica do Bitcoin. Eles começaram a comprar recentemente Bitcoin. Inicialmente eles fizeram um aporte de 10% do caixa deles em BTC. Isso já fez com que a ação da Melius tivesse uma alta, com que o papel da Melius fosse mais negociado na Bolsa de Valores brasileiro, na B3. E então eles resolveram seguir de fato a cartilha da Strategy de acumular Bitcoin, de ser uma empresa de tesouraria em Bitcoin. Isso fez a ação da empresa subir ainda mais e a ação da empresa ser ainda mais movimentada. Para vocês terem uma ideia, a Melius nesse momento é a 40ª maior detentora corporativa de BTC,
com aproximadamente 596 Bitcoin em carteira. Isso já torna eles o maior detentor corporativo da América Latina. O segundo lugar é o Mercado Livre, que no ranking global é o 41º, com 570. Muito provavelmente, ao longo dos próximos meses, a gente vai ver novas aquisições de BTC por parte da Melius, e isso acaba tendo uma tendência também de valorização do papel da empresa de uma forma geral. A gente tem visto isso acontecendo ao redor do mundo. A Strategy já tem mais de 600 mil BTC, é o maior detentor corporativo, e desde que começou a seguir a cartilha do Bitcoin, o papel já valorizou muito. Metaplanet também é o maior detentor corporativo da Ásia. Já é o quinto maior detentor corporativo global, com 16.352 BTC. Quando eles começaram a comprar Bitcoin, eles são listados na Bolsa de Tóquio. Quando eles começaram a comprar Bitcoin, era um papel que estava praticamente estabilizado há muito tempo, sem grandes movimentações. Depois que eles começaram a comprar, tiveram uma valorização explosiva. Afinal de contas, estão acumulando muito e já tem um grande lucro não realizado em BTC. Então, a Melius está ganhando muito isso, está tendo muito benefício com isso, e muito provavelmente a gente vai ver nos próximos meses eles acelerando também na compra de BTC. Movimento muito interessante que a gente já veja esse movimento acontecendo aqui também no Brasil. E se você chegou até agora aqui no episódio, meu muito obrigado. Não deixa de comentar, não deixa de colocar um joinha, um like, porque isso é muito importante para que o episódio seja ainda mais distribuído. E se você já sabe, tá no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Tá escutando a gente por algum streaming de música, Spotify, Deezer? Dá 5 estrelinhas pra gente, que é muito importante isso. A sua avaliação é muito importante no podcast, porque faz com que ele seja cada vez mais distribuído. Você ajuda muito na continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!